Bom dia, meu nome é João Lucas. Vim apresentar hoje a teoria cinética dos gases. Minha equipe é composta da João Lucas Moraes de Lima e da Thaís de Oliveira. E vamos começar. O primeiro vamos abordar sobre o que é um gás, as características de um gás, o gás ideal e a teoria cinética dos gases. Bem, na natureza a matéria ela pode ser encontrada em 3 estados em que suas moléculas estão agregadas. Esses estados são sólido, líquido e gasoso. Na fase gasosa, a matéria ela pode existir de 2 formas, uma na forma de vapor e outra na forma de gás. E para explicar melhor essa diferença, a gente vai utilizar a água como um exemplo. Até a água atingir a temperatura de 374 graus e 374 graus, 15 graus Celsius, ela se encontra em uma forma de vapor. E a partir que ela atinge acima dessa temperatura, ela se torna um gás. Por definição, o gás é uma espécie na fase gasosa em que está acima da sua temperatura crítica. O que é a temperatura crítica? É onde a espécie ela não pode mais ser liquefeita apenas por compressão. As características de um gás. Todo gás ele possui 3 características básicas. A primeira é a pressão, né, que é a concentração das partículas, que é medida em atm. O volume, que é o espaço ocupado pelo gás, que é medido em litros, ml ou metros cúbicos. A temperatura, que é a agitação das partículas do gás. E, no caso, está relacionada, é medida em graus Celsius ou em Kelvin. O número de Avogadro e a massa molar. Bem, um mol de uma substância, ela contém X unidades elementares, né? Que no caso representamos como Na, que é o número de Avogadro. Onde o número de Avogadro ele é uma constante física cujo valor experimental é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Né? E a massa molar ela está diretamente relacionada ao número de mols, porque um mol de uma substância ela está relacionada à massa de uma molécula através da seguinte equação. A massa molar é igual à massa da molécula vezes o número de Avogadro, que aí nós conseguimos saber a massa molar. O número de mols é uma amostra de uma massa, MAM, que contém N moléculas e que é dado pela seguinte fórmula. Né? N igual a N sobre Na, que é igual a MAM sobre M, que é igual a MAM sobre MNA. Vamos para o próximo. O gás ideal. O gás ideal ele é aquele que obedece perfeitamente às proposições feitas para explicar o comportamento dos gases e possui as seguintes características teóricas. Por que teóricas? Porque o gás ideal, na prática, ele não existe. O que acontece é que, através das alterações de pressão, temperatura e volume, nós conseguimos modificar as características dos gases para que se aproxime de um gás ideal. Então, quais são essas características teóricas? O volume do gás ele é desprezível, os choques são perfeitamente elásticos. E o que são esses choques? Né? Dentro de um gás, as moléculas elas estão em constante agitação, né? Elas estão vagando dentro de um gás. E é o que acontece. As moléculas, elas eventualmente, elas irão se chocar. E aí há uma perca de energia nesses choques. Mas com os choques perfeitamente elásticos, não há essa perca de energia quando duas moléculas se chocam. Não há interação entre as moléculas do gás. Bem, quando as moléculas elas estão vagando no gás, né, é possível que quando elas passem perto umas das outras, haja uma atração ou uma repulsão. E aí, no gás ideal, essas interações de atração e repulsão elas não acontecem. Agora, uma parte um pouco mais de definição. Né? O gás ideal ele é um gás na qual a pressão e o volume e a temperatura estão relacionados através da equação
PV igual a nRT, onde N é o número de mols do gás e R é uma constante, que no caso é 8,31 joules por mol vezes K, chamada de constante dos gases ideais. A lei dos gases ideais também pode ser escrita na forma de PV igual a nKT, onde K é a constante de Boltzmann, que é dada por K igual a R sobre Na, que no caso é 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 joules por K. A teoria cinética dos gases. A teoria cinética dos gases ela relaciona as propriedades macroscópicas dos gases, como por exemplo pressão e temperatura, às propriedades microscópicas das moléculas do gás, como por exemplo a velocidade e energia cinética. A teoria cinética dos gases ela conta com um conjunto de situações onde tomamos o comportamento dos gases com base no comportamento aplicado no gás ideal. As situações de comportamento são: trabalho em uma variação de volume isotérmica. Bem, aí como as moléculas elas se locomovem, elas geram uma energia cinética, né, através da movimentação delas. E então, o trabalho de uma variação de volume isotérmico acontece. É verificado o trabalho de realizado pelas moléculas de um gás em uma variação de volume onde a temperatura ela não altera. Ou seja, a temperatura permanece o mesmo, a única coisa que altera seria o volume. E aí é verificado o trabalho feito pelas moléculas. Pressão, temperatura e velocidade molecular. Bem, através da alteração da pressão e da temperatura, é verificado a variação da velocidade molecular das moléculas de um gás, né? A temperatura e energia cinética. Bem, quando a gente aumenta a temperatura de um gás, as moléculas elas tendem a aumentar a sua agitação. E com o aumento da sua agitação, aumenta a energia cinética. O livre caminho médio. O livre caminho médio ele é um cálculo feito para determinar a distância que uma molécula ela percorre antes de se chocar com outra molécula. A distribuição de velocidades de Maxwell. Dentro de um gás, as moléculas elas não possuem uma velocidade padrão. Todas elas estão em velocidades diferentes, algumas mais rápidas e outras mais devagar. E a distribuição de velocidade de Maxwell é um cálculo na qual a gente faz para calcular uma velocidade média entre essas velocidades. Calores específicos molares. Bem, os calores específicos molares eles são um estudo na qual a gente altera o calor dentro de um gás, né, a temperatura de um gás, e aí a gente verifica a perca ou o ganho desse calor dentro de um gás, no caso das moléculas. Graus de liberdade e CV. Bom, os graus de liberdade, no caso, é a quantidade de energia em que uma molécula ela consegue absorver dentro de um gás. E o processo adiabático, ele é um processo na qual a gente altera o volume de um gás e verifica as alterações que são feitas na pressão e na temperatura. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram a apresentação. Tenham uma ótima tarde e um feliz 2022.